programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Pega a aguinha, por favor. Obrigada. Bom dia a todos que estão assistindo a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Marli. Estamos aqui com mais uma programação da manhã de domingo e está no ar o Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Na programação de hoje, teremos notícias, curiosidades para o mês de julho. Cidade Ativaをご覧の皆様、おはようございます。どうも、ジャパンショーのプレゼンターのマリです。今日もよろしくお願いいたします。今回の番組ではですね、7月を特集にしたものをちょっとご用意いたしました。それでは私、プレゼンターのマリです。今日もこちらの番組を担当させていただきます。いつも私たちの番組を、ご視聴していただき、誠にありがとうございます。当番組では、日本のニュース、エンターテインメント、文化、様々な情報を皆様により短くお届けしたいと思います。それでは、ジャパンショーをスタートします。Mas antes de começar a nossa programação de hoje, eu gostaria de chamar um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online, tá bom? Que é a Lavanderia Paulista, que atende há mais de 40 anos nos bairros do Morumbi, Jardins e região. É especializada em lavagem a seco e o telefone é 11 3742 1596 em São Paulo. E façam vocês como a Lavanderia Paulista. Venham e anunciem o seu comércio, a sua marca e a sua empresa, tá ok? Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, nos telefones 11 99903 8834 e o fixo que é o 11 4021 5570, tá ok? Bom, vamos começar hoje com as notícias em destaques da Semana do Japão, tá bom? Bom, tivemos a cúpula do G20 em Osaka, na cidade de Osaka. Uma cúpula de 2 dias de líderes das nações ricas e desenvolvidas do mundo começou em Osaka nesta sexta-feira. Foi estabilizado em 1999. O G20 foi elevado em 2008 de um fórum de ministros de finanças e governadores de bancos centrais para um de líderes de Estado e governo a fim de responder efetivamente à crise financeira global. O G20 representa cerca de 85% do produto interno bruto global, mais de 75% do comércio mundial e 2/3 da sua população. O Japão, que dessa vez é a anfitrião cúpula, visou obter consenso no avanço da reforma da Organização Mundial do Comércio e estabelecer regras para as transferências de dados, entre outras questões. O Grupo dos 20, formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, fazem parte desse evento os países como a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido,
Rússia, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México, Turquia e União Europeia. A cúpula do G20 chegou ao seu encerramento no sábado em Osaka. Os líderes debateram e concordaram com os respectivos acompanhamentos em suas agendas voltadas para Osaka com os desdobramentos para o futuro da economia mundial. Os líderes concordaram com a expressão de um sistema comercial livre, justo e sem discriminação. Este é um formato que reflete as intenções do premier japonês, o Shinzo Abe, que presidiu o encontro. Ele enfatizou o trabalho para definir pontos em comum em busca de soluções eficientes e sustentáveis, em vez de apoiar e se concentrar nas diferenças. 日本で開催となる主要の20カ国地域首脳会議 G20 サミットは28日に開催されました。会場の大阪市には、米国のトランプ大統領や中国の主席、フランスのマクロン大統領など、世界のトップたちが集まっていました。G20 のメンバーは、米国、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの G7 に、ロシア、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インドネシア、メキシコ、韓国、サウジアラビア、南アフリカ、トルコを加えた19カ国と、欧米の EU です。G20 の大阪サミットでは、終了セクションで、首脳宣言を、採択し、終了いたしました。G20 大阪サミットは、2日目の29日、女性の活動、選手の収納特別イベントと世界的な格差への対処などをテーマにしたセクションに続いて、景気変動や、環境などをテーマにしたセッションが開かれました。安倍総理大臣は、グローバル化による急速な変化への不安や不満による対立が強調される中、国際社会が団結して課題に立ち向かい、力強いメッセージを発出することができたと述べました。その上で自由、公正、無差別な貿易体制の発展について合意できる共通点を見出すことができたとなどとして、昨年のブエノスアイレス首脳宣言を踏まえ、さらに踏み込んだ主要な合意ができたことは国際社会に加えて G20 の結果を表すことができたと述べ、G20 大阪サミットは終了しました。O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é homenageado no Japão e recebe o prêmio Sakura Awards do ano de 2019. Em Osaka, na manhã do dia 28 de junho, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu o prêmio Sakura Awards 2019. O prêmio, idealizado pela CCBJ, que é a Câmara do Comércio Brasileiro no Japão, é um singelo agradecimento pelo apoio expressado pelo presidente Jair Bolsonaro aos brasileiros que vivem no país. Na comitiva recebida pelo presidente estavam os empresários membros da CCBJ. Durante a reunião, que foi o assunto visto para os Yonseis, foi abordado. O presidente aproveitou o momento para agradecer os votos que recebeu no segundo turno no Japão, que mais de 90% dos brasileiros residentes no Japão que votaram escolheram o Bolsonaro nas urnas. Osaka で6月28日にブラジル大統領ジャイル・ボルソナロ氏が2019年度の桜アワーズ賞を受賞されました。日本の CCBJ ブラジル商工会交渉が企画したイベントにブラジルの大統領ボルソナロ氏は4世へのビザという問題について語られました。
そして支援をしていただいたブラジルの国民に支援の方の感謝を述べられました。日本で宣教されたブラジルたちにおよそ 90% の人の支援をされ、ことについて感謝をされました。Bem, dos grandes temas, que é os vistos para IOCs. Então, temos comentário que após quase um ano do início da concessão de um novo tipo de visto para os descendentes da quarta geração residentes em diversos países do mundo, inclusive o Brasil, foram apenas 43 concedidos até o dia 17 de junho. O governo estabeleceu a aceitação de 4.000 jovens IOCs por ano na ocasião da criação de novos vistos para atrair mão de obra estrangeira no ano passado. No entanto, o resultado ficou na casa dos 1%, bem baixo, apesar do apoio de ponte entre o Japão e a sociedade Nikkei. Se permite trabalhar em tempo integral para suprir a escassez do pessoal no Japão. As condições são muito rígidas e há poucos candidatos. A comunidade Nikkei brasileira no Japão, até o final do ano passado, era de 201.865 pessoas, segundo os dados. E segundo é a quinta em tamanho populacional dentre as várias nacionalidades no Japão. Nikkei 4世ビザ発行、2件だけ。中南米などの日系4世を受け入れる新たな在留資格4世ビザについて、受け入れ期間の、開始の3月末からの6ヶ月余りで、発行からわずか2件ととどまっていることが27日までに分かった。そう言いながら、更新条件が、厳しすぎることが提唱される原因と見られています。4世ビザ制度は7月1日に実行されたが、日本政府は年4000人ほどの来日を見込んでいたが、外務省領事局によると、10月中旬までに発行されたビザはブラジルが1件、フィリピンが1件にとどまっているという現実で、ブラジルなどの日系人はバブル期の人手不足を受けた1990年の入国管理法、入国法の改正でに賛成とその家族に定住者の資格が与えられた。日本経済は17年5月と、5月の、入手不足や少子化高齢化を受けた、その現実の中で、外国人留学生の労働時間の制度などとともに、日本語を学びながら働ける4世向けの新しいウォーキングホリデー制度の、審査を打ち出した。日本に住むブラジル人は2007年には、約31万に達成したが、一方で今回の制度は対象年齢は18歳以上、30歳以下で家族の、老朽はできない、日本に連れてくることができないということで、自由に働けるものの最長滞在期間が5年だ。入国前に基本的な日本語の能力も求められる。日本では週1回ほど日本語や日本の文化などを学ぶ活動を続けることが求められ、3年以上暮らす場合は日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を十分深めることを求められている。Sim. Agora vamos aos comentários. Pessoal, bom dia. Muito obrigada a vocês que estão nos mandando nos comentários, tá? Marcelo e Hasegawa estão nos dando um bom dia. E aos amigos do programa Japão Show, da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Como está a oferta de empregos para os estrangeiros? Como funciona a permissão para os decassegues? Beijos para minha filha Tiene, a esposa Silvia. Bem, realmente,
o processo para o Japão, para esse programa que o Japão ele está abrindo, quer dizer, já estava aberto, mas só que estava muito assim restrito, né, aos Niseis, até mais ou menos 1990, que começou a onda dos Dekaseis, dos trabalhadores que procuravam um emprego assim de mão de obra, né, o emprego aqui no Japão, ele estava aberto. Só que devido a fatores como o baixo índice de natalidade, a sociedade em si já está ficando cada vez mais velha também. Então, cada vez mais há necessidade da procura de uma mão de obra. Então, como no Japão a realidade realmente está muito difícil, então uma das opções do governo japonês foi de procurar através de estrangeiros. Então, o que aconteceu? Está sendo, cada vez no ano passado, já foi aprovada a vista o visto, né, para os Yonseis, ou seja, da quarta geração dos Nikkeis, né, dos descendentes japoneses. Mas acontece que, por um lado, a oferta, os requisitos são muito assim rígidos, ou seja, o bom entendimento da linguagem japonesa, que seria mais ou menos a conversação básica até o médio, e daí já seria, mas ao nível assim, para quem vai prestar uma faculdade, ao nível mais alto. Então, quer dizer, há uma abertura, mas para que possam preencher, os requisitos são difíceis. E às vezes fora do alcance das pessoas, que mesmo sendo os Nikkeis, não têm conhecimento suficiente da linguagem japonesa. Mas para que isso seria necessário? Seria necessário para trabalhar em empresas, em fábricas, ou mesmo para viver na sociedade, porque o básico mesmo que se exige é um japonês, começando pelo Ohayou gozaimasu, arigatou gozaimasu, sayonara. Então, aquela coisa, né, que seria a comunicação entre o empregado e o chefe. E também para que possa entender, trabalhar bem, né, trabalhar num ambiente assim que possa ser bom, mais acessível também, e para manter uma comunicação entre os colegas. Então, isso aí é o básico, mas só que os requisitos ainda são muito difíceis, tá bom? E, bom, eu creio que ainda, cada vez mais, vai ficar mais fácil para os estrangeiros. Porque eu acho que há uma diferença, né? Por exemplo, é difícil preencher determinado horário para que, digamos, um período, né? Para que um estrangeiro venha para o Japão, mesmo para aqueles que conhecem um pouco da linguagem japonesa, né? Tem conhecimento aqui no Brasil, o japonês que é usado no Japão é um pouco diferente, tá? Então, precisa desse tempo para que o estrangeiro possa se adaptar ao trabalho, à sociedade, para que ele possa viver num ambiente bom, né? Tá bom? Então, aos poucos, eu acredito muito que as oportunidades eles vão vindo, e também eu acho que a sociedade em si já está começando a facilitar para o lado dos brasileiros e também dos estrangeiros, né? Então, tem esse serviço também de atendimento em português, também em outras línguas, né? Nas prefeituras. Então, sempre há alguém que possa dar um apoio, né? Na parte assim da conversação, da comunicação, mesmo nas empresas. Mas é bom sempre estudar um pouquinho mais, tá? Nem que for uma palavrinha, 2 palavrinhas, todos os dias, tá bom? Começando pelo Ohayou gozaimasu, arigatou gozaimasu, tá? Já desse eu vou ensinar, são 3 palavras-chave lá no Japão. É o arigatou gozaimasu, seria o cumprimento do bom dia, Ohayou gozaimasu, boa tarde, konnichiwa, konbanwa, que é boa noite, tá bom? E assim vocês vão aprendendo aos poucos, tá? Mas chegando lá, olha, o jeito é aí, né? Então aprende de qualquer jeito, tá bom? É melhor não pensar muito assim difícil, tá? Você aprende. Com o tempo você aprende, as pessoas se ensinam, você aprende com eles também, tá? Aí você vai ver que depois de 1 ano, 2 anos, então a coisa não vai, a língua japonesa não vai ser aquela parede, tá bom? Bom, como funciona a permissão para os Dekaseis? Bom, primeiro que vai ter que preencher certos requisitos, tá? Bom, quanto mais é próximo ao sangue japonês, é mais fácil, tipo assim, o Nisei, o Sansei, o Yonsei.
seria a quarta geração. Então, tem um formulário assim, que você pode encontrar assim, na internet, ou então, entrando em contato com a imigração também, eles vão te passar as informações necessárias. Tudo bem? Tá bom. Beijos. Então, beijos para minha filha Time e a esposa Silvia. Em dobro, tá ok? Camila Souza. Camila Souza está nos dizendo que programação maravilhosa. Parabéns, Marli. Muito obrigada, Camila. E também pelo Japão Show. Beijos. Beijos para você também, Camila Souza, que está sempre nos acompanhando, tá? Nós agradecemos muito, muito mesmo. O Joel de Nascimento. Ele está dizendo que não perca um programa do TV Online. A única TV que passa uma programação em japonês e traduzido em português, em brasileiro, quem sabe, né? Muito bom, Marli. Olha, muito obrigada a vocês, tá? Nós só podemos fazer esse trabalho graças a vocês, porque tem um público, tá bom? E sempre tem alguém que é interessado na cultura japonesa, alguém que é interessado em um dia ir para o Japão a trabalho, a estudo, mesmo assim, para viagens, turismo, tudo bem? Tudo é válido, tá? Muito obrigada a vocês. E a Sabrina Siqueira Caetano. Sabrina, olha, ela está nos mandando mensagem em inglês. Sabrina Siqueira Caetano, hello, good morning, Marli. Kisses. Hello, Sabrina, good morning. Thank you so much. A big kiss for you. God bless you, and thank you so much. We really appreciate it for your attention, for watching us every time. We try to make a more program, okay? Continuando, voltando para português, japonês? Não, português, isso! Pessoal, minha cabeça está assim. Tá bom, vou continuando com os noticiários da semana. O incêndio em indústria de Aichi, na província de Aichi, leva 11 horas para ser extinto. Olha, pessoal, levou 11 horas. Foram enviados 19 unidades de caminhões dos bombeiros, e as atividades de combate duraram 11 horas. Na indústria de papelão foram queimados o depósito e 2 prédios da fábrica, mais 3 residências que foram parcialmente danificadas. Os peritos da polícia e bombeiros ainda estão investigando a causa do incêndio. Danboru Koujo de Kasai, Aichi Ken de 複数の住宅に引火。25日の午後5時半ごろ、愛知県にある段ボール工場の関係者から、建物が燃えていると119番があった。地元消防などによると、複数の建物に引火し、段ボール工場やその周辺の少なくともの6棟が燃えた。怪我人は確認されていないが、消防活動が行われています。逃げ遅れた人がいるかどうかは、詳しい状況はこれまでのところ分かっていません。Os principais eventos para o mês de julho no Japão. Sim, pessoal, agora estamos no último domingo do mês de junho, né? Olha como foi rápido, tá bom? E agora nós vamos focar para o mês de julho, tá ok? Então, dentre muitos e muitos que tem ao longo do Japão, desde o norte, no Hokkaido, até o sul, na ilha de Okinawa, tá? Então, eu vou citar algumas, tá bom? Porque senão vai ficar muito comprido, então não vou conseguir falar de todas elas, também não vai dar tempo de vocês assimilarem todas elas, tá ok? Bom, os principais eventos para o mês de julho no Japão. Temos o dia 7, que é o Tanabata Matsuri, que é conhecida como o Festival das Estrelas. Do dia 13 a 15 de julho, o Obon Matsuri, que no Brasil seria mesmo que o Dia dos Finados. É um feriado assim, meio longo, tá? E temos o dia 15 de julho, que é o Umi no Hi, que é o Dia do Mar. Tá bom? では、7月に開催されるメインイベントを皆様にご案内したいと思います。7月7日が七夕祭り、7月の13から15日がお盆祭り、7月の15日が海の日になります。それでは、Tanabata Matsuri. Vamos começar pelo Tanabata Matsuri, que é o Festival das Estrelas, tá ok? Bem, o Tanabata, Festival das Estrelas, que ocorre no dia 7 de julho, foi introduzido no Japão por volta do ano de 755, que é uma celebração japonesa, também conhecida como Hoshi Matsuri, ou Festival das Estrelas,
que ocorre entre o mês de julho e agosto. E o festival originou-se de uma antiga lenda chinesa que conta sobre o romance proibido entre uma princesa Teslã, que é a Orihime, e um pastor de rebanhos, que é o Hikoboshi. Ambos foram punidos pelo Imperador Celeste, sendo transformados em estrelas Vega e Altair, podendo se encontrar apenas uma vez a cada ano, no 7º dia do 7º mês. As pessoas geralmente celebram este dia escrevendo desejos em pequenos pedaços de papel coloridos, chamados tanzaku, e pendurando em ramos de bambu, juntamente com outras decorações que enchem de cor o evento. Bem, como vocês estão vendo, cada cor do tanzaku tem um significado. O amarelo, que significa dinheiro, fartura. A rosa, que é o amor, uma cor bem suave. O vermelho, que é a paixão. O azul, proteção e saúde. Verde, é esperança. E branco, significa paz. No final da festa, os papéis são queimados para os desejos, para que os desejos cheguem, os pedidos cheguem ao céu, e assim Orihime e Kengyu possam receber e realizar os pedidos. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Bom, bem, depois disso temos o Festival Obon, que é o Obon Matsuri. É um evento religioso do Japão de origem budista. O Obon é um evento equivalente ao Dia dos Finados do Brasil. Tem como finalidade homenagear os ancestrais. Acredita-se que, durante o festival, os espíritos dos antepassados retornam a este mundo para visitar seus parentes. No último dia do Festival Obon, é realizada a cerimônia com lanternas flutuantes que são depositadas em rios, lagos e mares a fim de orientar os espíritos de volta para o seu mundo. O festival compreende 3 dias, que é comemorado tradicionalmente em julho, de acordo com o calendário solar. No entanto, o 7º mês de ano coincide com o mês de agosto, e de acordo com o antigo calendário lunar, os meses das celebrações do Festival Obon variam de região para região, apesar de que, nos últimos anos, as comemorações têm predominado no mês de agosto, justamente para coincidir com o período das férias de verão. Obon, Nihon Saichou katsu sai mo jūyō na shūkyō gyōji desu. 仏教起源の祭り、お盆はブラジルで亡くなった日に相当するイベントでもあります。日本で最も長い祭りであり、先祖を尊重することを目的としております。祭りの間に、先祖の霊が、彼らの親戚を訪ねるためにこの世界に戻ってくると信じられております。伝統的に棟梁は家の前に吊り下げられ、先祖の霊を家に招きします。伝統的な
踊りが披露されますが、主なものは有名な盆踊りです。はい。では、お墓参り。仏壇にお花が、お供えられて、そして食べ物もお供えられます。お盆の最初の日には、初日には川、湖、海などに浮かぶ灯籠を使って霊を世界に挑みます。祭りは3日間続きますが、太陽のカレンダーによると、伝統的に、年間7月13日の、13日から15日の間にお祝いされます。しかし、月の周期に基づいている古代の太陽暦によると、年の7番目の月も8月の月と一致することがあり、お盆の祭りは地域によって異なりますが、近年では夏休みの時期に合わせて8月にお祝いされます。Bom, mais pessoas vindo para nós, que a Camila de Souza está nos mandando uma mensagem também. Ah, não, Camila, é você de novo? Pois é. Então, esses eventos, ela está dizendo que esses eventos são comemorados só no Japão ou se comemora aqui também no Brasil? Ah, sim, o evento Bon Matsuri, ele é comemorado também aqui no Brasil, em São Paulo, né? Nas regiões também, creio que também no Brasil todo, onde sempre há a concentração da comunidade nipo-brasileira. Então, são os costumes, as tradições que foram trazidas pelos imigrantes, né, quando vieram para o Brasil. Então, tem o Bon Matsuri e outros festivais também. Então, vale a pena você também dar uma olhada, né? O Marcelo Arcegal, só para lembrar, ele está nos dizendo, lembrando que, Marli, as pessoas não descendentes que são casados com descendentes têm direito a trabalhar como decassegue também? Ah, sim, claro. Dentro dos requisitos, dentro das regras também da imigração, também as pessoas que não sejam da descendência, né, brasileira, também eles podem, desde que eles possam, bom, há várias regras também. Bom, casados, cônjuges, né, de uma descendente também, e também tem os requisitos, né? Bom, se for como trabalhador também, se tiver proposta assim, de trabalhar no Japão também. Em todo caso, tem uma lista também das regras, então é bom ver no qual que a pessoa se enquadraria. Ou se ele é casado com uma Nikkei, ou se ele também se tem um sangue, se é um mestiço, né? Se ele vai também, se ele tem intenção, quer dizer, está pensando em ir ao Japão como estudante, também bolsista também, acho que vale a pena dar uma pesquisada nessa área também, tá? Mas olha, acho que é um tema muito interessante também, que atualmente, né, que ultimamente, várias pessoas me perguntam sobre a questão das regras, por exemplo, se um não Nikkei ele pode ir no japonês e quais os requisitos eles são dados, tá ok? Então, essa promessa vai ficar para a próxima edição, tá bom? Vou colocar como prioridade, tá ok? Então, aos interessados, fiquem de olho na gente. E se vocês quiserem mais alguma coisa, quiserem saber, além disso também, por favor, mandem mensagens. Também nós estamos, assim, prontos, assim, a atender, né? Por exemplo, o que nós pudermos, assim, para dar informações para vocês também, porque o Japão Show não é só mostrar os eventos, os acontecimentos, as festividades, mas também é mostrar como é o Japão, mostrar como a sociedade, né, vive lá no Japão, a nossa sociedade, os nipo-brasileiros, mostrar alguma coisa, show, ao pé da letra, mostrar alguma coisa. Então, é mostrar esse lado bom, esse lado complicado, esse lado mais festivo dos Matsuris também, temos também, digamos, os costumes, também mostrar esse lado, né? Tá bom? Mostrar esse lado também que está se abrindo para os brasileiros, os não Nikkeis, mas também para mostrar também o que está sendo feito, quais as novidades, o que está acontecendo lá no Japão. Então, um show ao todo, tá ok?
Não é só coisa boa não, tá? Olha, pessoal, se vocês estão pensando que Japão só tem coisa boa, que é legal, olha, fiquem preparados, tá? Porque Japão é qualquer outro país no mundo. Tem o seu lado bom, o seu lado assim, que é a realidade. Tem o seu lado também que mostra as dificuldades no dia a dia para os Nikkeis, também para os não Nikkeis, tá bom? Ok? Bom, olha, nós estamos aguardando, tá? Mais mensagens, mais qualquer coisa que vocês gostariam de nos perguntar. Alguma coisa assim que eu gostaria de já prometer, né? Uma edição especial também, com prioridade na próxima programação, tá ok? Nós estamos abertos, tá bom? Bom, vamos voltar falando do Obon Matsuri. Eu vou falar sobre a origem do Bon Matsuri e também, do Matsuri não, do Bon Dori, tá bom? O Bon Dori, o que é? É um dos principais eventos do Festival Bon, é a dança folclórica que tem a participação coletiva e popular, chamada o Bon Dori. É uma lenda contada no Sutta Urabonkyo, fala de um monge zen chamado Mokuren, que se destacava aos demais por ter uma visão, uma poderosa visão transcendental. O Mokuren se concentrava e assim seu espírito tanto podia viajar por mundos desconhecidos como ter a visão do que estava sendo acontecido em qualquer dimensão. O Urabonkyo conta que a dança Bon Dori surgiu a partir de Mokuren após ele dançar de felicidade por ter suas orações atendidas pelo sagrado Buda. Bon Dori no Yurai。お盆の主なイベントの一つは盆踊りと呼ばれている集団で人気のある参加型のフォークダンスです。裏盆教というで語られた伝統では強力な表現的なビジョンを持つことによって他の人から他の人から崇められ、木蓮という名前の習座によって、語られております。木蓮は集中しているときに、彼の精神は未知の世界を旅しながら、どんな次元で起こっていたのかというビジョンを持つことができました。盆踊りは、祈りに応えてもらったことで幸せを感じ、踊った時のその踊りのことを盆踊りと伝えております。Bom, seria a terceira etapa, porque o festival do Bon ele é um feriado assim longo que leva três dias, ou seja, ele é feito por 3 etapas. Então, primeiro seria o Hakamari, que seria a visita aos antepassados, né? E a segunda que seria o Bon Dori. E também temos a cerimônia do Touro Nagashi, que significa a despedida para os espíritos que estão voltando ao seu mundo espiritual, tá? Então representa o seguinte, que no fim da tarde, do último dia do festival, ele é realizada, que consiste em depositar lanternas de papel que se chama chochin em rios, lagos e mares. Os participantes depositam lanternas flutuantes com o nome dos falecidos escrito nelas, com o intuito de homenagear as almas dos antepassados. E segundo a tradição, essas luzes mostram aos espíritos o caminho de retorno. É por isso que o último dia do festival é também conhecido como o Festival das Lanternas. Tudo bem, pessoal? Temos aqui, como vocês estão vendo, a Touro Nagashi são as lanternas, com os nomes dos antepassados e também com uma luz acesa, uma vela, né, acesa. Então ele é posto no rio, nos mares também, para se despedirem dos antepassados, tá bom? では、灯籠流し、祭りの最後の日の午後の終わりに、川、そして海に提灯を置くことからなる灯籠流し式が行われます。参加者は先祖の魂を、移して、彼らの
中に死んだ作家の名前を持つ友情ランタンを、設けます。伝統によれば、これらの光は霊に帰りの道を表しています。マーチの最後の日がランタンフェスティバルと言われ、とても知られているのがそのためです。参加者たちは戦争の魂を迎えることを意図して、彼らの中に死んだ作家の名前を持つ友情ランタンが設けられました。その祭りの最後の日がそのランタンフェスティバルとして知られているのです。その提灯の祭りですね。はい。その提灯なんですが、提灯は紙や、どういうものでできていられるかっていうと、紙や絹で作られた割れたその竹のフレームがあって、様々なその形で作られております。もともとそれはろうそくが内面に置かれ、夜に流し出されるという手に打ち込まれている一種の提灯のものでした。提灯というものでした。しかし、オーバーフェスティバルというチェーンは形が異なっております。伝統的に灯籠流し、セレモニーランタンとは言われ、それが水の上に浮かぶことを可能にする、基盤を持っていることに変えて小さくて、長方形です。今回というか、近年では、正しくその電気ランプに適用されて、提灯は日本のほぼすべてのお祭りの祝いに広く使われております。お盆だけではなくて、いろんなお祭りでも使われているそうです。提灯, lanterna de papel. Como ele é feito? O提灯, que é a lanterna, ele é feito com armação de bambu. Tem vários tipos de formato, ele é bem variado. Ele é coberto de papel ou de seda. Originalmente, era uma espécie de lanterna em que se colocava uma vela acesa em seu interior e era carregada na mão enquanto saía à noite. Entretanto, o提灯do festival, o bom, é diferente. Tem um formato meio retangular, né? Tradicionalmente, as lanternas da cerimônia de Toru Nagashi são pequenas e retangulares, além de possuir uma base que lhe permite flutuar sobre as águas. Nos dias de hoje, devidamente adaptados, eles foram adaptados a lâmpadas elétricas. Os提灯são largamente usados em quase todas as ocasiões festivas no Japão. Bom, agora teremos o Umi-no-Hi, que é o Dia do Mar. Feriado nacional, que é a terceira segunda-feira de julho, que é o Umi-no-Hi. É um feriado nacional no Japão. Ele é destinado ao Dia do Mar ou Dia do Oceano. É o dia de agradecer ao mar por todas as suas bênçãos, referindo-se às algas, peixes e frutos do mar, pois esses alimentos são muito importantes na dieta japonesa. Essa data surgiu também como forma de reconhecer a importância do desenvolvimento marítimo na economia do país, que, como sabemos, o Japão é formado por um conjunto de ilhas, cercados por mar de todos os lados. É uma forma de mostrar gratidão e pedir que os mares e os oceanos que cercam o Japão continuem a ter prosperidade e possam manter a paz também, e que esse dia ele possa celebrar cada ano, todo ano, né? Falando da prosperidade e também agradecimento a tudo que há dentro do mar, como os peixes, as plantas, tudo, né? São as bênçãos do mar. Tá bom? E それではその海の日、国民の祝日、7月7ヶ月との第3月曜日にお祝いされます。海の日は海の日や、対照とした日本の、国民の祝日です。海の幸に感謝する日でもあります。海藻、魚介類、日本の魚介類等は日本の食生活において非常に重要であるため、この日はまた国の経済における海洋
開発の重要性を認識するための方法として友情しました。これは海に囲まれた島のつまりを構成されているためです。それは感謝の気持ちを表し、日本を取り巻く海の豊かさが願えられるためです。Bom, agora vamos falar do aquário de Kaiyukan em Osaka. Olha, por que eu gostaria de falar sobre os aquários? É porque é relacionado ao mês ao festival, né, que é o Umi no Hi, como eu acabei de dizer, né, ao Dia do Mar. Então eu achei que seria legal mostrar para vocês, né, falar sobre o Kaiyukan, que seria dentre vários aquários. Então é isso mais, tá? O primeiro é o aquário Kaiyukan. Esse fica em Osaka. É um aquário interno, estilo metropolitano e considerado maior do mundo, com a capacidade total de 11.000 toneladas de água. Representa o ambiente natural das 10 regiões que rodeiam o Oceano Pacífico, através de 14 gigantescos aquários. Sobre o tema Anel do Fogo e o Anel da Vida. A faixa dos seres vivos no Pan-Pacífico, o anel da vida, parece sobrepor-se da faixa vulcânica da Pan-Pacífica e Anel do Fogo circulando o Oceano Pacífico. E essas faixas interligam-se, formando um aro. Pode observar o maior peixe do mundo, que é o tubarão-baleia, Jinbei-zame, nadando, geralmente, que ele se encontra nadando assim calmamente dentro do aquário, cujo volume total é de 5.400 toneladas de água. E a viagem começa a partir do núcleo do mar, que chegando ao seu fundo, a uma longa viagem que dá 2 voltas ao redor do Pan-Pacífico. No Kaiyukan, empreendeu-se o máximo de cuidado em dispor os aquários das respectivas regiões nas posições reais do mapa pacífico. No Kaiyukan, para reproduzir a natureza além das diversas espécies de peixes, apresenta também aproximadamente 620 espécies, no total de 30.000 seres, desde anfíbios, répteis, aves, mamíferos e animais invertebrados também. Kaiyou Suizokanは1990年の6月20日に作られました。メトロポリタンスタイルの内陸的な水族館で、総容量が、11万トンの水を持つ世界最大の水族館です。そして、海洋水族館は太平洋を取り囲む10の地域の自然環境を提示する、火の輪と火の命、命の輪、火の輪と、命の輪というテーマとして、14の巨大な水族館を通して、パンパシフィコの生き物の、範囲と、火山のリングというか輪とも言われてます。重なっているようですが、太平洋を一周し、これらの輪を交差して輪を形成しています。主な水族館、ジンベエザメと水の総量の5400トンの水の中で静かに泳ぐことができています。海遊館では太平洋の地図の実際の位置に各地域の水族館を配置するように細心の心を注意が貼られました。水族館では様々な種類の魚に変えて、太平洋地域の自然を再現するために、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類などと合計3万4000の生き物からがあり、約620種類が見られております。
O próximo é Okinawa Tsurami Aquário, um dos mais belos que fica lá na parte na ilha de Okinawa. Esse chegou a ser o maior aquário do mundo, sendo o segundo hoje em dia. No Japão, este aquário é muito popular e é parada obrigatória para os turistas que visitam Okinawa. Uma das maiores atrações do Okinawa Tsurami Aquarium é um imenso tanque repleto de tubarões-baleia e muitas outras espécies de peixes. O aquário se localiza no Okinawa Oceano Expo Park e oferece uma grande variedade de exposições, incluindo peixes bioluminosos, além de vários shows com animais aquáticos. Okinawa Tsurami Suizoukan。こちらの水族館は世界で最大の水族館となり、今日で2番目になっています。日本ではこの水族館は非常に人気があり、沖縄を訪れる観光客にとっては絶対に必要な場所です。沖縄中六館から水族館の最大の魅力の一つは、ジンベエザメや多くの種類の魚がたくさんいて、この水族館で沖縄海洋公園内にあり、生き物の中で発光性のお魚、魚類をはじめるとするさまざまな水生動物ショーを含むさまざまな展示会を開催されております。O Aquário de Enoshima. Este é um local muito popular perto de Enoshima, que é um dos pontos turísticos mais atraentes de Kanagawa, além das exposições, shows com os golfinhos e leões marinhos. Tá, olha pessoal, este aquário de Enoshima realmente é muito bonito. Eu estive lá várias vezes porque é muito bonito, tem vários shows também, porque realmente eu achei que, entre outros que eu conheci, valia a pena de repetir. Então, devo ter ido lá no mínimo, assim, umas 5 vezes, tá? E se um dia vocês estiverem interessados de visitar a província de Kanagawa, Yokohama, então, dá um pulinho é uma praia que fica lá em Enoshima e também tem esse aquário que é realmente muito bonito, tá? Eu sugiro a vocês, tá bom? Enoshima Suizoukan wa Enoshima no chikaku de 非常に人気のある場所です。神奈川県で最も魅力的な観光スポットの一つです。人気のある他の、展示会では、活動の生活水のファンタジーホールです。展示会のその数々の他に、いろんなそのショーやイベントの中で、イルカやアシカのショーは非常に人気があります。Bem, pessoal, agora, bom, eu só citei algumas, tá? Então, as outras tem mais e mais, já que nós estamos aqui já entrando praticamente no mês de julho, então eu gostaria de apresentar mais aquários, também lugares muito bonitos, as montanhas, onde as pessoas realmente curtem um camping, né? Um outdoor, que onde tem um céu realmente muito bonito, estrelado, que vale a pena chamar os amigos, as famílias, e passarem assim um verão, não só nas praias, mas também no Japão também, tá? No Japão que eu digo, nas montanhas, tá? Então, é muito legal. Eu vou prometer essas para vocês também nas outras edições, tá ok? Então, bem, agora vamos chamar as outras programações. Eu gostaria de apresentar também as outras programações que são feitas durante a semana aqui na Cidade Ativa, aqui no nosso canal da Cidade Ativa Online, tá ok? Segunda-feira temos o Ponto de Vista com Jairo Barbosa, que começa às 19 horas. Terça-feira, o Jornal A Voz do Mundo, que começa às 19 também. Quarta-feiras, Somos Mais com a Valéria Maradini, às 19 horas. Quinta-feira, a Saúde Ativa com a Luana, às 19 horas. Tá bom? Sexta-feira, Talentos Gospel, às 19. Sábado, o Melhor do Sábado, às 14 horas. E o Aperta Start, começa às 18. Temos 2 programações aos sábados. E aos domingos, aqui conosco, temos o Japão Show, às 10 horas da manhã. Tá ok? E também não percam de domingo a domingo,
sempre uma programação feita para vocês. Tá? Nós estamos encerrando, agradecendo a todos os internautas que participaram conosco, que dividiram a manhã de domingo conosco, tá? O café da manhã, tá tomando café da manhã, assistindo a gente, tá? Mandando mensagens. Nós agradecemos muito, tá bom? A todos os internautas que participaram. Também Marcelo de Souza, um agradecimento especial a você, Marcelo de Souza, que está nos assistindo desde a primeira edição. Olha, muito obrigada, tá? E peço desculpa se a gente, de vez em quando, leva um pouquinho assim, de tempo para responder a vocês. Mas todas as mensagens que nos é dada por você, Marcelo de Souza, e também as outras pessoas, são todas lindas, né? Lidas. E nós agradecemos muito, tá? Marcelo de Souza, olha, muito obrigada. Um abraço especial, um beijo para você. Tá? Muito obrigada, Marcelo. Tá? E continue olhando a gente, assistindo a gente. Qualquer coisa, né? Uma coisa que se você tiver um tema assim que gostaria que nós abrangêssemos, que nós apresentássemos, então, olha, os pedidos também são bem-vindos, tá ok? Muito obrigada. E encerramento, continuando com o encerramento. Então, muito obrigada a todos os internautas. Desejamos um ótimo domingo a todos e até a próxima semana, tá ok? それでは、Cidade Ativa ご覧の皆様、今日も私たちと日曜日をシェアして本当にありがとうございました。7月も目の前にあり、これからも楽しい季節になります。で、日本もいろんなその夏のイベントとかお祭りもこれからいろいろと開催されるそういう楽しい季節でもありますね。それではぜひお友達とか家族、会社員の人たちと楽しいその季節をお過ごしください。で、そしてこちらブラジルでもいろんなイベントとか、日本のそのイベントとかそれに合わせていろんなものがそのイベントが開催されておりますので、近々いろんなものも皆様にお届けしたいと思います。ではどうぞお楽しみにしてお待ちください。では皆様どうもありがとうございました。今日一日良い日曜日を過ごし、それとまた素晴らしい1週間をお迎えください。どうもありがとうございました。Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso. A falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher, letting
Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe TV Online.